Olá a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Eu sou o Felipe Amaral dos Santos, sou empreendedor serial, especializado em negócios escaláveis e crescimento exponencial. Estamos aqui hoje com mais um episódio do The Game Podcast, um programa desenvolvido para decodificar as grandes jogadas do crescimento empresarial. É um programa voltado para empresários, para empreendedores que buscam ter acesso à informação, dicas e boas práticas de especialistas do mercado que vão estar aqui compartilhando as grandes jogadas das suas vidas profissionais, das suas carreiras, o que fizeram, o que estão fazendo e o que virão a fazer, como forma de acelerar negócios e crescimento. Então, hoje a gente vai estar trabalhando, entrevistando uma pessoa muito especial, um grande amigo meu, é uma pessoa que é formado em economia pela URGS, é casado, é pai, é especializado em tecnologia e IA. É uma pessoa que, como é economista, sempre que eu converso com ele, ele fica falando para mim sobre o ROI da IA. Né? Então é uma coisa bem bacana, vai ser um papo bem bacana. Também é uma pessoa que escreve artigos. Os artigos dele são muito baseados em tecnologia aplicada e também um pouco de filosofia. Né? Então ele traz uma pegada ali de Aristóteles. É bem interessante os artigos que ele traz, as reflexões. E também desenvolveu é dono de uma empresa, né, a Move, e é uma empresa aí de 9 anos já no mercado, que desenvolveu uma plataforma, depois ele vai falar bastante para nós sobre isso, que tem como objetivo, como proposta, transformar as empresas, né, em cognitive, né, empresas em data e cognitive companies. Né? Então ele vai estar explicando um pouco para nós sobre o que significa isso também. Tiago, obrigado por ter aceitado esse bate-papo conosco hoje. Valeu, Felipe. É um prazer estar falando contigo. Né? Nós já falamos sempre informalmente, né? A gente troca muita informação. Eu acho que esse é um dos princípios fundamentais do empreendedorismo, é tu conseguir se conectar com pessoas que têm a mesma vibe, a mesma intenção de crescer, né? E de forma natural, né? E através da amizade a gente conseguir ajudar o outro, auxiliar o outro nesse caminho tão árduo que é o caminho do empreendedorismo. É isso aí. Tiago, conta para nós, quem que é o Tiago Lemos? Olha, o Tiago Lemos é uma pessoa irresignada, está sempre querendo romper limites, né, do ponto de vista pessoal e profissional. Né? Acredita que nunca chegou aonde quer de fato chegar. Eu admiro muita gente e aprendo muito com muita gente, então eu tive a oportunidade nessa caminhada empreendedora de estar próximo a muitas pessoas bacanas, né, empreendedores que eu admiro e que eu busco seguir, né, muito menos pelo resultado, né, em específico, mas muito mais pela forma de comportamento, né, e a forma de posicionamento frente a decisões, né, e isso me faz crescer um pouquinho a cada dia, né. Eu consigo ter a ciência, né, e a consciência de aonde eu estou errando. Acho que esse é um dos principais pontos que quanto mais clareza nós tivermos, né, na nossa caminhada empreendedora, melhor vai ser. Né? Então, nem sempre eu consigo corrigir esses erros de uma forma tão fácil, né? De uma forma tão natural. Né? E eu costumo dizer que a mudança é algo que tem que ser trabalhado, né? Não precisa ser natural, né, nos primeiros momentos, mas tu tem que forçar ela até que ela se torne natural. Né? Então, eu tento fazer isso dioturnamente, né? E também vejo que o Tiago é uma pessoa que olha bastante para os outros, né? E isso, por muitas vezes, no empreendedorismo gera seus desgastes, né? Mas por outras vezes na vida gera valor, né? Então eu respeito as pessoas, eu entendo que as pessoas têm seu tempo. Eu entendo que nem todo mundo é ponto fora da curva, né? Nem eu, né? E eu acho que isso me gera um valor pessoal, mas às vezes atrapalha também no empreendedorismo, né?
Então, esse é o Thiago que está aqui contigo, conversando como amigo, né? E querendo construir algo sempre melhor. Maravilha. A gente conversa bastante sobre escalabilidade, né? Isso. Os nossos papos há bastante tempo, como é que eu saio de um modelo tradicional para um modelo escalável. E a gente sempre fica trocando vários tipos de insights e de ideias. Conta para nós, na tua experiência e na tua carreira tecnológica, qual foi a grande jogada que tu teve essa mudança? O que aconteceu que fez tu ter essa virada de chave? Eu preciso mudar minha forma de operar, eu preciso mudar o comportamento empresarial que eu estou hoje para um novo modelo, porque esse modelo ele é difícil, né? Não que ele seja, não que eu tenha que mudar 100% o modelo, mas eu preciso trazer algo diferente, né? Porque a gente tem falado muito e visto muito que cada vez mais os modelos vão trabalhar juntos, né? A gente não vai ter só software, não é só escalável, mas eu também preciso do fator humano. Então, e aí os modelos vão trabalhar junto, né? Pessoas e as máquinas, ainda mais com a IA agora. Então a gente não vai ter. Tanto que o conceito SaaS, que se trabalhou por muitos anos, está meio que não tão relevante, né? É muito mais agora por consumo, por uso e principalmente nesse momento da IA, cada vez mais as empresas estão valorizando o fator humano, né, como diferencial de negócio. Qual foi assim na tua carreira para ter esse estalo e ter essa mudança? Preciso criar algo diferente, preciso criar um modelo diferente. O que aconteceu? Qual foi a jogada assim? Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com tecnologia, né, isto todo mundo fala, né, o modelo SaaS vai morrer, mas todo mundo quer um modelo SaaS, né? Esse é o fato, né? Todo mundo gostaria de ter uma solução SaaS que já tivesse rampado, né, e estabilizado, né? A gente vê várias iniciativas e várias tendências aí com grandes SaaS não estão perdendo tração, mas estão deixando de ter a força que tinham, né? Mas, para mim, né, eu sempre fui um cara de serviço, de nível de serviço, né? E quando tu trabalha com tecnologia, tu começa a ver tendência de futuro e tu começa a verificar que nível de serviço não escala, né? Ele pode ser um agregador a algo que escale, né? Que é isso que tu está trazendo, né? Uhum. Pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia é a ponta desse negócio todo, mas as pessoas e processos fazem com que as corporações funcionem, né? Então, em determinado momento da minha vida, eu orientado pelo mundo consultivo, eu sabia que a consultoria ipsis literis, aquela consultoria tradicional de mercado, né, ela, em algum momento, ela morreria, né? Morreria ou encolheria bastante, né? E a única forma de desenvolver algo com escala estaria baseado em tecnologia, isso eu tinha a clareza. E aí, 8 anos atrás, eu comecei uma pivotagem, e eu digo que eu estou em pivotagem sistêmica, porque eu estou sempre olhando para tendências futuras e eu estou sempre tentando direcionar a máquina para esse novo processo futuro, né? Em cima disso, eu comecei a agregar valor com tecnologia, né? Num primeiro momento, desenvolvimento de software, também sendo um serviço, um nível de serviço, né? Mas um nível de serviço que eu conseguiria ter mais escala, né? Mas baseado em gente, né? Não adianta, né? Depois desse step, onde eu tinha mais escala baseado em gente, eu comecei criei um laboratório de inteligência artificial aplicada dentro da empresa, com 3, 4 pessoas estudando, e a gente começou a entrar numa linha de serviço no qual o grande objetivo é ter fábricas de software cognitivo, squads cognitivos. O que significa isso? 1 para 10, né? Para cada desenvolvedor sênior que eu tenho, eu consigo desenvolver mais 10, 15 processos de desenvolvimento, porque com a IA a gente consegue dinamizar isso tudo. Então hoje uma fábrica de software que vende para uma grande empresa com 100 pessoas, né, trabalhando full time, poderia ser facilmente tocada por 10. Então esse é um princípio básico de
aumentar a produtividade. E aí o terceiro passo da minha jornada é, em cima desse conceito de uso de IA na otimização e produção de software, construir uma solução bem mais ágil, bem mais rápida, bem mais adaptativa, que é o Synapse AI, que é a nossa plataforma de governança de IA em corporações, né? Então, a minha evolução foi evoluir em cima de serviço, de nível de serviço, evoluir em cima de tecnologia, né, para que daí a gente consiga, de fato, ter a escala que a gente está buscando, né? Então, isso é uma construção que, às vezes, ela não é tão clara do ponto de vista estratégico, né? Ela tem muito mais a ver com aquilo que o Steve Jobs falava, né? Uma hora os pontos se ligam, né? Olhando para trás, tu consegue ver, pô, até que a estratégia não foi tão ruim, né? Mas tu vai caminhando, tu vai conectando partes e essas partes vão fazendo sentido ao longo do tempo, né? Não há um planejamento, ninguém é tão visionário, né, assim, para conseguir ter a clareza total do caminho antes. Tanto que agora a tendência é que o planejamento estratégico de 2 anos morreu, né? Porque a gente está numa época da hiperinformação, né? Tudo muda muito rápido e os planejamentos agora são de 6 meses. É isso aí. Então, assim, as empresas estão planejando 6 meses porque sabem que dali 6 meses depois tudo pode mudar. Que nem há 2 anos atrás, com o surgimento dos modelos de LLM lá com o OpenAI, né? Que transformou esse modelo de pensar, né? E acelerou muito rápido os negócios. É isso aí, né? Então, essa é uma visão que eu sou um cara da área consultiva, né? Eu entrei para dentro de mais de 500 empresas nos últimos 20 anos. Eu conheço processo, eu conheço pessoa, e eu posso dizer que a tríade é conhecer de tecnologia. Então, hoje, a nossa empresa, né, ela tem um quê de trabalho mais hands-on, mais artesanal, mais tailor-made, vamos chamar assim. Por quê? Porque é necessário tu entrar para dentro, tu ouvir as pessoas, tu entender os processos, tu mergulhar em cima dos problemas e dos gargalos para tentar entender a causa raiz do problema. Não é o problema, geralmente as corporações elas estão discutindo o problema, né? E elas não chegam na causa raiz do problema. E não adianta, e tem muita gente fazendo software, fazendo solução pro problema, né? E na realidade não é aí que está o grande furo da bala, né? A ideia sempre é tentar imergir no ambiente institucional, empresarial. Tanto é que hoje o meu papel na empresa, eu digo que eu sou vendedor, né? Hoje eu sou um vendedor, mas na verdade eu sou uma pessoa que conversa com o C-level, né? Eu converso com os caras de negócio. Eu entendo desses caras de negócio qual é a estratégia da corporação, né, em cima da compreensão dos objetivos estratégicos, do futuro da corporação, dos desejos internos, né? Eu caio um nível para o tático e operacional, junto com o meu time, né? E o time consegue, em cima da relação com as pessoas e do entendimento dos processos, criar soluções cognitivas mais palpáveis. É um modelo difícil de escalar, né? Mas é um modelo que eu pessoalmente acredito e gosto, né? Eu gosto muito de poder ajudar as pessoas e as empresas, né? Com uma visão muito alicerçada em ROI, como tu mesmo falou, né? Não adianta eu entrar com um time custando 100 mil reais para a corporação, 120 mil reais para a corporação, se eu não conseguir metrificar e ver o quanto que esse meu time vai gerar de valor. Basicamente, o que geralmente acontece, né? Essa preocupação ela é muito forte, né? E nem sempre a gente consegue metrificar tudo, né? Todos os valores possíveis, né? É óbvio que quando a gente fala em redução de gente, redução de tempo de trabalho, isso tudo é muito fácil de metrificar. Mas os ganhos a gente tem certa dificuldade. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente senta com a corporação e define com eles um baseline para dizer quais são as metas de ROI daquele nosso contrato. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, é uma pergunta que eu já tinha pensado. Quais são as estratégias de mensuração de ROI
hoje com esses projetos de IA, né? Então, porque semana passada eu estava num evento e assisti lá o pessoal do Gartner trazendo os números e as tendências. Então, 74% das empresas estão usando IA, né? Só que de 5 projetos, apenas um dá retorno, os outros não. As empresas estão com um grande problema, que são as pessoas. As lideranças não estão preparadas, elas não entendem o conceito da IA. Então isso traz um impacto grande na estratégia da empresa, porque elas não entendem com isso, não conseguem conduzir projetos de transformação para absorção da IA nos seus negócios. Empresas lá do passado, agora está mudando, elas usavam a tecnologia para melhorar e otimizar processo, né, para redução de custo. Só que agora, com os agentes autônomos, é muito mais que isso. É uma mudança de comportamento empresarial e, principalmente, uma mudança de processo empresarial. Então, se eu não tenho na minha empresa os meus colaboradores, a minha liderança letrada em relação ao conceito da IA e como que ela pode ser aplicada no meu negócio, para que eu possa, de fato, mudar a forma de um processo para ele sair da forma que ele é hoje, para incorporar um agente autônomo de IA, para aquele processo ser diferente, não otimizado, porque a otimização de processo se fazia no passado já com automação, com RPA e outros recursos, né? Agora a gente está num passo muito além e aí exige que as empresas estejam preparadas, principalmente a liderança, para entender esse conceito, para absorver esse conceito, para saber que agora eu posso ter um agente autônomo como um apoio para ter informações que antes eu não tinha, baseado em dados, mas o processo tem que mudar. Claro. Eu não posso fazer da mesma maneira, senão eu não vou ter ROI. Eu posso ter ROI de redução de custo, redução de staff, que nem tu comentou ali, pessoas, mas não é por aí, né? Eu acho que o ganho da tecnologia, da IA nas empresas, não está na redução de pessoas, não está só na otimização daquilo que já faz hoje, está em mudar o que faz hoje, por uma outra forma de pensar, um outro mindset, de outra maneira. E aí que eu vejo uma grande dificuldade do entendimento das empresas. Como é que tu vê isso hoje no dia a dia? Eu vejo o seguinte, que como qualquer mudança, né, tu tem fases, tu tem etapas, né? E tudo que vem antes impacta de alguma forma na estratégia que tu vai adotar, né? Por exemplo, assim, quando surge os modelos de LLM, todo mundo começou a usar da forma que a eles interessavam, né? Assim, a conceitos mais aprofundados como engenharia de prompt, enfim, essas coisas que são um pouquinho mais aprofundadas, as pessoas elas vão aprendendo ao longo do dia a dia, né? E aí, quando tu entra para dentro de uma corporação, né, tu tem um outro ecossistema, tu não tem o teu ecossistema pessoal. Muita gente está usando como se fosse o Google, o buscador, né? E aí tu tem que ter uma cultura interna de uso. E não é simples gerar uma cultura interna de uso, né? Não é simples tu construir cultura corporativa frente a uma tecnologia que de fato vai ser transformadora, já está sendo transformadora, né? E eu acho que é aí que as empresas falham, né? É nessa construção cultural para absorção de uma dada tecnologia. Perfeito. E é bem específico mesmo. Não é a cultura ampla da corporação, seus valores e tudo mais. Não. Tu tem que criar cultura para tu fazer a implantação tecnológica de algo que é novo, que vai mudar o mundo e que, de fato, as pessoas têm que entender a fundo. E não adianta só aculturar frente a LLM, frente a IA. Tu tem tecnologias que sustentam essa aplicação. Como assim, Thiago? Tu tem tecnologias de processo, né? Tu tem ferramental como N8N, tu tem Langflow, LangChain. São ferramentas que sustentam o processo, né? São softwares que sustentam o processo. Então, isso tudo é um conhecimento que, se tu entender só do conceito da LLM, tu tá fora do... É raso. É raso, não consegue. É raso. Tu não consegue desenvolver algo que de valor para o negócio. E hoje em dia, eu entro em muita empresa industrial, muita empresa de serviço, muito banco. Eu vejo que as pessoas elas estão rasas
Ah, eu conheço de IA. Não, não conhece de IA. Né? Para aplicar aqui dentro, né, o conhecimento que tem que ter é mais profundo. Tu entra numa área de processos e qualidade de uma empresa. As áreas de qualidade estão remetidas ainda ao modelo de 1990 a 2000, né? Na época da qualidade total, no qual o cara ainda desenhava processo na unha, na mão, para ter uma documentação na empresa. Cara, essa documentação é dado, né? Tu tem que transformar isso em dado. Não existe IA sem dado, né? É base, né? Aquele conceito de data-driven company, eu conto nas mãos as empresas que eu te digo que são data-driven company, né? Assim, por quê? Porque as pessoas não se preocupam com dado. Perfeito, perfeito. Deixa eu pegar um gancho do que tu falou antes. Tu falou que o grande problema das empresas que tu tem visto é essa questão cultural. Na tua opinião, do que tu tem presenciado e visto, pensando na liderança lá, o CEO, ou na liderança da empresa que conduz essas estratégias de incorporar esses novos modelos tecnológicos, qual que é o mindset que limita eles hoje? O que está limitando eles de dar essa evolução? É medo? É desconhecimento? É o quê, né? Porque quando a gente pensa em escala, em crescimento escalável, a gente tem que ter novas tecnologias, tem que inovar, tem que mudar. E qual que é o mindset que limita essa evolução nas empresas? Um C-level, um diretor, um CEO, um CIO é ser humano como a gente, né? O impacto dessas mudanças todas gera ansiedade, gera medo, gera receio, gera insegurança, gera falta de conhecimento. Então, tudo isso está no mesmo pacote do que para nós, né? Então, assim, a vida como ela é a mesma, né? Então, tem uns que vão querer se jogar mais rápido, né? Porque eles são, enfim... Ser adopters, né? Os early adopters são os primeiros a querer fazer diferente, né? E outros vão segurar mais, né? Não sei quem está certo ou quem está errado, né? Até porque cada empresa pode ter uma postura diferente para ser na forma com que ela é gerida. Agora, o que eu vejo bastante, porque eu entrevistei mais ou menos uns 35 CIOs de empresas, né? O que eu vejo é que, se não tiver uma estratégia, as áreas de negócio vão inchar as corporações com ferramentas micro SaaS de IA. Então, todo mundo está vendo uma coisinha legal na internet, né? É um botzinho bacana que faz determinada coisa, é um omnichannel bacana que gera algum valor, que conecta no WhatsApp, conecta, enfim, num outro canal. E aí todo mundo está achando que aquilo ali resolve o seu problema de negócio e é o seu probleminha de negócio. Então tu vai começar a ter uma enxurrada de demandas de contratos recorrentes para a corporação. E sustentação de diferentes tecnologias que daqui a pouco não se conversam e formam silos tecnológicos. Silos tecnológicos, né? Então tu vai começar a construir o teu ecossistema, que às vezes já é pulverizado por uma série de fatores, né? E aí os CIOs têm as suas dores para manutenção daqueles ecossistemas tecnológicos. Ele vai começar a ser refém de outros microsistemas e tudo vai estar desplugado e desconectado. E o conhecimento empresarial não se mantém, porque eu não tenho dado integrado se conversando, né? Então esse é um outro problema. Não é nem só isso, né? Aí o outro grande risco é a segurança, né? É a segurança da informação, porque eu vou lá, eu capturo um arquivo da minha empresa, uploado numa LLM aberta e isso vai para onde eu não sei, né? Mas enfim, não fica dentro das estruturas da corporação, né? Isso tudo tem maneiras de se preservar o dado, né? Enfim, tem uma série de formas de se fazer isso e cada um usando a sua LLM privada dentro da empresa, né? Faz com que as coisas comecem a ter
enfim, uma liberdade exacerbada. Além da falta de segurança, toda essa falta de integração do conhecimento. Pegando esse gancho, tu criou a Synapse, né? Uma solução para resolver parte ou esse problema. O que é transformar uma empresa em uma Data e Cognitive Company? O que significa isso? É fazer com que toda a estratégia de IA da corporação esteja direcionada para um caminho, né, para um mesmo caminho, monitorado, governado, no qual tu sabe o ROI do uso da IA, controle de uso de tokens, para que tu está usando o token e principalmente alinhando toda a estratégia de dados da companhia para um único sentido. O que significa isso, Felipe? E como é que começa o Synapse, né? Pensando em dado. Né? É a base de tudo. Não adianta eu pensar em LLM se eu não pensar em dado. Toda empresa tem uma estrutura de dados, que ela pode ser por departamento, que ela pode ser por projeto, que ela pode ser... Então, a base da construção é tu construir os teus contextos empresariais, né, baseado em banco de dados vetoriais, né, e integrações com sistemas legados, sistemas tradicionais, mas eu tenho que dizer, este cara aqui lida com dados de marketing, este cara com dados da diretoria, porque ele pode usar esses dados da diretoria. Então, cada usuário interno tem um login monitorado, né? E ele tem uma possibilidade de usar dados específicos, a não ser que a gente libere outros dados para ele. Perfeito. Tá? E aí a gente começa a organizar a base de dados. O cara, por exemplo, lá que está no marketing, né? Ele sabe que ele pode, a própria ferramenta do Synapse vai ter um integrador, né, com o CRM dele, né? E vai trazer informações do CRM dele para a base de dados dele. O diretor lá que vê a parte financeira, ele tem uma integração direta do CRM, do ERP dele com a própria plataforma. Fora isso, nós podemos abrir ou não abrir relação com dados externos. Tem alguma publicação, algum site, alguma informação de fora que interessa muito a companhia, pode trazer para a mesma base de dados que o diretor tem, para fazer análises mais amplas. Então a gente cria um ecossistema de dados no primeiro momento, isso faz parte do setup, né? Os plugins estão todos direcionados, e aí depois disso nós temos uma série de funcionalidades, né? Baseada em processos. Qual é o processo que esse cara de marketing precisa automatizar e melhorar? Né? Então é como se fosse uma ferramenta de um N8N, que todo mundo conhece, né, que tu junta as variáveis, né, e aí ele vai te entregar um processo automatizado de ponta a ponta, usando a LLM da empresa e não a LLM do cara. Tu pode selecionar qual LLM e aí no final das contas nós temos um painel, né, metrificando o uso da IA. Eu vou saber que naquele processo de marketing, por exemplo, né, eu tinha um redator que gastava X tempo para fazer a documentação, eu tinha um cara que fazia o design da aplicação, e eu tinha um cara que fazia a revisão, e eu tinha um cara que fazia a publicação. Então a gente acaba entendendo como é que se comportava esse ecossistema, esse fluxo, né? E em cima disso nós calculamos quanto que hoje a gente deixa de fazer aquele gasto para que essas pessoas aqui façam coisas mais produtivas. Perfeito. É simples assim. Essas pessoas se tornam os como se diz, o mantenedor e o gestor daquela informação, só que num outro nível, né? Permitindo a empresa fazer muito mais com menos. Num outro nível. Eu trouxe um exemplo mais fácil aqui, porque geralmente as corporações começam o processo de uso de IA na automação do marketing, né? Assim, mas assim, eu tenho várias aplicações aqui que eu posso te dizer. A gente está dentro de uma corporação. Isso que eu ia te perguntar,
casos de uso práticos assim que vocês têm trabalhado? Traz alguns exemplos para nós. A gente está numa corporação que ela, por exemplo, ela desenvolve produtos de engenharia, né? E esses produtos de engenharia a gente chama de engenheirados porque, apesar de estarem numa linha de atuação, eles sempre têm um projeto de engenharia como entrada, né, como orçamento. Eles levavam mais ou menos aí uns 60 dias para entregar uma proposta, né, até um pouco mais, agora não tenho o dado correto, e envolviam 7 a 8 pessoas no processo. Apesar de serem projetos diferenciados e específicos, tu tem uma base de 50 anos de projetos que não é usada, né? Então, assim, o que a gente fez? A gente criou um contexto empresarial de projetos, né? A gente criou uma entrada. Essa entrada, a IA, ela lê a entrada, ela captura no banco de dados a informação de projetos similares, né? Ou próximos àquela estrutura de projeto. Ela já entrega a orçamentação com os parâmetros novos, né? E entrega para o orçamentista e para o cara de projeto a proposta feita. Óbvio, né? Como qualquer coisa com a IA, tem que ter um custo de ser humano para revisar, né? E validar alguns aspectos. Mas no final das contas, um processo que demorava 60 dias vai demorar 3 dias. Né? Vai ter 2 pessoas no máximo participando desse processo, pela característica técnica, né? E no final das contas nós vamos entregar um projeto, o volume de orçamentação dessa empresa, que era de 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões ano, vai ser muito maior. Ele pode chegar a 500 milhões ano. Então, se ele ganhar, né, 1% ou 10% desses projetos, né, tu já consegue calcular o ROI desse processo, não só o ROI do processo em si, mas o ROI corporativo, né? Então tu tem dois ganhos aí, né? Perfeito. Então esse é um exemplo que eu trago que para mim é bem evidente, né? Assim, outra coisa, a gente está numa empresa de software agora, né? Que eles fazem implantação de ERP, né? Esse processo todo, né? O processo de implantação é um processo muito humanizado. Gente atendendo o cliente que não entrega determinado dado. Então, a gente colocou o Synapse para atuar nesse processo, né? De novo, tudo passa por dado. Tu tem um backlog, uma base de dados violenta sobre o histórico de implantações, né? Em cima disso, nós temos uma jornada de implantação. Cada jornada tem um input, um processamento e uma saída, cada etapa da jornada. Nem sempre esse input pode ser automatizado, né? Mas quando dá para ser automatizado, nós automatizamos o input, o processamento e a saída. Temos que parametrizar um processo, temos que migrar uma tabela lá no cliente, né, do outro RP para um novo RP. Então, coisas assim, tu consegue automatizar. Tem a parte que não dá para ser automatizada, que é relacionamento. Também, a gente está otimizando esse processo, que levava 3 meses, 4 meses para fazer em, no máximo, 1 mês. Né? Então, e aí tem a evolução do uso da IA. Né? É óbvio que, a partir do momento que a gente rode 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a própria IA vai aprendendo e as pessoas que estão olhando para esse processo também vão aprendendo para fazer novas automações. Né? Então, assim, esse é o ciclo de aculturamento de uma empresa. Tu não pode botar a IA a trabalhar e achar que está resolvido. Né? Tu tem que estar monitorando, gerindo e melhorando. Até porque eu estava vendo também, ainda hoje, existe uma margem de erro entre 1% e 25%. Né? Então, tem que ter o ser humano para calibrar essa margem de erro e principalmente ver se aquele processo... Ok, essa margem de erro, diferente do processo cirúrgico, eu não posso errar. É isso, né? aí, é isso aí. E na verdade é isso, né? Assim, no meu ponto de vista, não é a IA pela IA. A IA vai ter erro, vai ter... enfim, vai alucinar de vez em quando. Perfeito. Enfim, normal, tá?
ela é uma ferramenta, né? E aí eu olho e remeto para a década de 90, de novo, a minha formação é sistema Toyota de produção, eu fiz engenharia de produção, eu sou um cara dessa área, né? De PDCA, de melhoria contínua. As empresas não estão acostumadas a fazer melhoria contínua de fato. O que é melhoria contínua? É tu começar um Questionar o processo, acompanhar, questionar e evoluir, né? E evoluir o processo. Então, o mindset consultivo que eu tinha, ele remete para cá, né? E não vai ser o Synapse, o produto revolucionário que vai fazer com que as corporações... Não, se não tiver alguém olhando para o Synapse ou para qualquer outra ferramenta que tente fazer esse caminho, as coisas não andam, porque o processo ele tem que ser melhorado ao longo do tempo, né? Os projetos precisam de um owner, né? De um responsável para poder fazer isso que está dizendo. Pegar essa tecnologia, essa plataforma, trazer para dentro da empresa, plugar nos processos de um trabalho de negócio, acompanhar resultado e provocar essa otimização, né, para que de fato se tenha percepção de valor. E é isso, assim, ó, o que é muito legal é que ali tu constrói os teus agentes internos da empresa, né? Então, assim, eu consigo entrar lá e construir um agente de QA, de teste de software, né? Parametrizo todas as características que esse QA tem que ter. Eu posso pegar as características do meu melhor QA, né, e jogar ele para dentro, né? Eu posso desenvolver um PO, eu posso desenvolver um cara de marketing, né? Então, assim, tu desenvolve o teu exército de agentes, né? E, além disso, tu pode fazer com que eles trabalhem de formas diferentes, comandado por um, né? Coletivamente, né? Porque são características de trabalho completamente diferentes e são processos diferentes. Tem processos que são comandados, tem processos que são cooperados, cada um vai fazendo a sua parte, né? E tem processos que são mentorados, assim, não tem um comando, mas tem uma arbitragem no meio, né? Assim, aquele cara não é o líder, né? Mas ele arbitra. Então, nessa lógica toda, a gente cria qualquer tipo de grupo de trabalho, né? Então, essa foi uma sacada, né? A gente começou a pensar, como é que as corporações hoje trabalham? Elas trabalham de forma top-down, né? Elas trabalham de forma em ecossistema, entre áreas. Então, assim, vamos tentar simular um ambiente no qual esses agentes usufruam da mesma lógica que a corporação. Não é simplesmente tu criar um agente e botar um agente num processo. Perfeito. Isso para nós tudo bem, já é uma evolução, né? Mas se a gente não conseguir simular a realidade, e além de simular a realidade dos agentes de IA dentro da corporação, tu prevê o papel do humano aqui no meio, de alguma forma. Vai ser o grande curador do processo, pelo menos durante um período de tempo, né? Exatamente. Os agentes são autônomos, eles conseguem tomar decisões próprias, mas precisam de uma curadoria humana que entenda esse processo, né, para poder ter o... É isso, né? Então, assim, a gente construiu a lógica dos agentes, a lógica do modelo de trabalho, e a gente construiu uma coisa que, para mim, tá, vai ser... Né? A gente não está ainda divulgando tanto, porque um projeto como esse sempre carece de melhorias. Aí vem o problema da perfeição e da entrega para o mercado, né? Então, eu tenho muito isso de estar perfeito, né? Mas, enfim, eu sei que eu estou errado. Mas tem uma questão aqui que para mim é bastante importante, que é a eliminação. Eu vou falar uma palavra forte aqui, tá? A eliminação do BI na empresa. Por que a gente vai eliminar o BI da empresa? Tá? Porque hoje a gente já criou um módulo Analytics nesse processo todo, que eu consigo entregar todos os dados que um Power BI entrega, todos os dados que um Tableau entrega. Aí tu pluga um agente conversacional ali. Só que eu entrego muito mais, né? Esses dias eu entreguei para um diretor financeiro de uma grande empresa daqui, né? O cara ficou apavorado, né? Eu consegui dizer para ele fazer uma projeção de aumento de 4% na venda de refrigerantes
numa determinada região do país. É óbvio que, né, o dado que sai lá na frente com um plano de ação indicado pela própria IA tem que ser conferido, tem que ser validado, tem que ser... Mas se tu conecta os dados internos da corporação, né, tu tendo o ecossistema de dados da corporação, tu tendo o ecossistema de dados do mercado, né, de refrigerantes ou de ferramentas ou de qualquer outra coisa, e tu usar isso de forma organizada e minimamente atrativa, a IA ela vai te cuspir, né, informações e visões e coisas que gerem valor, muito mais que entregar para um diretor de financeiro um rol de tabelas e de dashboards de IA. Perfeito. Lá nas minhas empresas também a gente tem exatamente essa visão, né? O conceito do AI BI, né? Que é um novo conceito que está surgindo aí com as interfaces conversacionais que permitam que a pessoa pergunte para a base o que for importante para o negócio dela. E nesse contexto de pergunta, qual que é a pergunta que o executivo tem que se fazer para iniciar um processo desse? Por onde que inicia um processo desse? Qual que é o primeiro passo? É duro, né? Assim, não é tão perceptível, né? É porque tu tem uma série de dores, né, desplugadas que podem ser resolvidas com a participação da IA no processo, né? Então, assim, no meu ponto de vista, sempre quando eu sou chamado, a gente é chamado, a empresa é chamada, é porque tem um problema crucial que está doendo muito naquele momento, né? E que eles vislumbram a possibilidade de resolver com IA. Não necessariamente a resolução é uma IA, é um projeto de IA. Eu já cheguei em empresas que o cara queria implantar IA para resolver um problema e não tinha nada a ver com IA, né? Nada, zero, né? E aí que tá, né? Talvez a falta de conhecimento, e não é pequena corporação, né? Estou falando de grandes corporações, né? A necessidade de resolver um determinado problema é o estupim para entrar num ciclo de adoção, né? E aí eu ver para crer que está tudo certo, é assim mesmo a vida, né? Tu tem que testar, validar, gerou ROI, vamos para o segundo parte, né? Então, as empresas, elas talvez não se remetam a uma cultura de IA, porque elas precisam ver, entender e de fato, no final das contas, calcular o retorno. Né? E faz parte de qualquer corporação. Ninguém vai aprovar um budget de, enfim, milhões, né, sem comprovar que aquilo de fato vai dar resultado para a corporação. Né? Pegando esse gancho que tu trouxe agora de resultado para a corporação, qual foi o projeto que tu desenvolveu ou que tu viu onde, depois de ter os dados estruturados e aplicar um modelo de IA, seja lá qual for, a empresa de fato teve um grande resultado, saiu do ponto A para o ponto B? Traz para nós eu acho que tem várias empresas que obtiveram grandes resultados, né? Assim, várias não, né? Assim, algumas empresas neste momento assim, que tiveram grandes resultados, resultados escalares, assim, né? De sair de um problema que drenava a empresa em R$200 mil para algo que inverteu a ordem. Ao invés de drenar, está gerando valor de R$1 milhão, assim, né? nessa ótica. Assim. Mas sempre ainda muito tímido. Né? Assim, processos pequenos, né? Controlados, não é nada sistêmico. Assim, porque ainda é tudo muito experimental, não, né? Não, tudo muito experimental, né? Então, assim, até porque, como eu te falei, até mesmo a contratação da minha empresa, né, para um processo como esse, ela vem carregada de desconfiança. E às vezes é bem importante dizer isso, né? Porque nós também estamos aprendendo. Né? Então é um processo vivo também da nossa parte. Apesar de a gente entender que a gente tem um produto que está em evolução, a gente tem um método de trabalho bem consolidado, mas mesmo assim, o que vem de fora, a tecnologia, a evolução tecnológica que está acontecendo nos big players, nos impactam dia a dia.
Assim como né? o resultado do teu output no negócio do cliente. Claro, Né? claro. Então, assim, é uma visão, é um momento complexo. Se o cara disser para ti que ele resolve, de fato, tudo que é possível com o IA, ele está mentindo. Tá? Ou se ele domina tudo que está estabelecido, ele também vai estar te mentindo. Né? Existem especialistas, só que o especialista ele é perecível. Sim. Né? Se semana retrasada lá eu parei de estudar, eu já não tenho mais o time do momento. Então, o tal do lifelong learning é cada vez mais uma verdade. Deixa eu Né? pegar um gancho nisso aí que tá falando. Como é que, falando de pessoas, de evolução, de treinamento, de capacitação, como é que tu lida isso na tua empresa hoje? E como é que tu está vendo as empresas que contratam o serviço de vocês lidando também com essa atualização tecnológica que ela é constante? Eu vejo, eu vou falar da minha empresa, tá? Minha empresa é uma empresa de pequeno porte. Nós criamos planos de capacitação, mas que eu acho que não são suficientes para acompanhar a velocidade do processo. É óbvio que a gente paga alguns cursos, mas aonde que a gente mais cresce não é na sala de aula, né? É no que a gente chama de lab, né? É nos momentos em que a gente traz reflexões, que a gente traz informações pessoais, porque independente de tu ter esse momento dentro da empresa, as pessoas individualmente elas têm que ter a sua jornada de construção de conhecimento, o que é bem duro, né? Por Sim. quê? Porque tu tem que aprender no teu ambiente profissional e no teu ambiente particular, na tua vida, né? E tempo para isso tudo, né? Como é que tu faz isso tudo se conectar com a tua família, com o teu filho, com a tua... Enfim, é complexo, né? Então, hoje, no meu ponto de vista, há uma mistura entre... na verdade, sempre teve a mistura entre a vida particular e profissional, no meu ponto de vista, né? Mas agora está mais misturado ainda. Porque, às vezes, tu está fazendo uma coisa que tu está em casa, deitado no sofá, no celular, e tu está estudando, né? Apesar de estar na tua etapa de tranquilidade e de descanso, tu está ali estudando. Isso, por um lado, é um perigo, né? Mas é uma realidade. É uma realidade. Né? Então, hoje, é assim que está acontecendo. Acho que nas grandes empresas, eles também... a tentativa sempre é fazer coisas orientadas ao status quo, né? Sala de aula, construção. Nós mesmos, a gente tem um curso chamado IA aplicado a negócio, que a gente fala de conceitos, a gente mete a mão na massa, a gente automatiza processo, a gente pega um processo e faz um trabalho de automação da empresa XYZ, enfim, a gente faz os caras experimentarem, mas isso é o by the book, né? A forma tradicional de se fazer formação. E hoje, né, com esse boom de oferta, né, de qualificação, está muito difícil, na verdade, não é se qualificar, está difícil escolher o que presta e o que não presta, o que é melhor ou o que é pior. Né? Pegando um gancho do que tu tá falando, eu vi uma pesquisa agora, essa semana eu estava assistindo, que diz que 40% dos executivos das empresas, eles estão estressados, né, estão psicologicamente preocupados com a necessidade de atualização, com medo de ficar defasados. Quando se pergunta para jovens que estão no ensino médio, quando se fala para ele da profissão futura, gera até 80% de ansiedade por conta da indefinição e do risco de uma profissão futura por conta dessa evolução toda tecnológica. Conectando agora com o teu momento, como é que tu, Thiago, lida com isso, com essa questão, com essa saúde emocional necessária, né? Como é que tu cuida da saúde emocional tua, da tua empresa, dos teus colaboradores, e não só emocional, né? A saúde física também. Então, conta para nós o que tu tem feito em relação a isso. Eu acho, né, de novo, assim, que eu deveria cuidar mais da saúde mental das pessoas da empresa e da minha.
né? Porque, sem dúvida nenhuma, a mesma ansiedade que tu relatou dos executivos, nós passamos, né? E eu tive um episódio, né, há pouco tempo atrás, tu não bota uma palavra bonita, chama de burnout, né, mas de um estresse violento, né, muito relacionado a isso, né? O que vai ser o futuro? Eu não estou conseguindo acompanhar. Eu estou tendo dificuldade de entender os rumos tecnológicos, né? Porque hoje eu não estou dentro da tecnologia em si da minha empresa, né? E aí gera uma ansiedade maior ainda, né? Como é que vai funcionar? O algoritmo é o correto? Isso está seguro, de fato? Então, essas indagações todas eu passo e gasto bastante dinheiro, invisto bastante dinheiro para que isso se estabilize em mim como pessoa. Mas eu acho que as corporações não estão investindo como deveria. E aí eu falo da minha empresa. Tá? Eu posso falar da minha e vejo uma série de gente falando em ESG, social e muita coisa do gênero, né? Eu vejo legislação se adequando, que eu acho isso super legal, né? A exigência de um suporte psicológico às corporações, né? A legislação está indo para esse... da saúde psicossocial, né? Psicossocial, que é lei né? a partir do próximo ano. É lei a partir do próximo ano. Eu acho isso um grande valor, né? Mas eu ainda acredito que eu, pelo menos, fazendo a minha meia-culpa aqui na minha empresa, a gente poderia estar mais ágil em relação a isso, porque esse para mim vai ser o grande problema. Já é o grande problema. A gente está vivendo neste momento aí um boom, né, de dor emocional. O mal do né? século é a ansiedade, né? É a grande doença do momento. Né? E eu acho que fazendo essa meia-culpa, acho que a gente deveria estar pensando muito mais a respeito disso, né? Só que eu também acho que a gente trata todo mundo igual no país, né? Então, pequeno, médio, grande empresário. Hoje a gente está vivendo um momento em que tu tem empresário da década de 80 no mundo atual e tu tem caras que estão lá em 2030 no mundo, habitando o mesmo ecossistema, né? E a gente acha que todo mundo pode fazer as mesmas coisas, né? E estão no mesmo tempo. E são realidades Cara, diferentes. são realidades completamente diferentes, né? Tu tem o cara lá que não consegue ter um sistema de gestão básico, né? Tu tem um cara que não consegue, ele tem que pagar a conta dele, ele tem que treinar o funcionário dele como ele pode, né? Ele tem que, porque tem uma limitação de caixa, uma limitação de cultura, uma limitação de uma série de coisas, enquanto tem organizações extremamente evoluídas. Eu acho que gerar legislação para todo mundo, né, da mesma forma, é bem complexo, né? É aquela questão de nós estamos fazendo uma reforma tributária que vai entrar no ano que vem aí, que o objetivo era desonerar o empresário, está aumentando o imposto para o empresário, né? E aumentando não é para o empresário, para o grande só, né? É para o pequenininho. Né? Então, saindo um pouco da IA, indo um pouco para problemas da economia, eu vejo que deveríamos estar pensando mais sobre isso, mas a capacidade de fazer algo de um lado e o outro é bem diferente, distinta. Né? Tanto é que hoje, cara, eu tenho admirado, né? Eu sempre admirei grandes empresários, né? E próximos a nós. Eu não gosto de admirar o cara que está lá fora, né? Eu quero que esse cara, né, esse cara aí, ele pode trazer referências, pode trazer insights legais, mas ele está no outro contexto. É outro contexto, completamente outro contexto. Eu gosto de admirar o cara que está aqui do lado, aqui, né? É o Testa da Gibem, que é o Cristiano Franco da Poatec, é o César Leite, enfim, são caras, é o Trevisan, são caras que estão aqui perto. Se eu puder pegar o telefone, ligar para o cara e pedir uma ajuda e uma indicação, o cara vai dar. Então, assim, eu admirava
todos esses, e admiro ainda, e representam muito para mim, mas eu comecei a admirar uns caras da velha economia, sabe? É o cara lá que criou um negócio de bairro e que, cara, saiu do ambiente que ele tinha tudo para ser um cara ruim, né? E tá com os seus filhos no colégio particular, não é rico, mas tá vivendo o dia a dia ali com muita honra, né? Então esses caras eu admiro bastante. Perfeito. Então, mas o fato é que nós estamos, eu pelo menos, né? Eu posso falar por mim, tenho que me preocupar mais. Eu acho que foi um insight que tu me trouxe aí que eu não estava colocando no meu roadmap para 2026. Mas é uma coisa muito importante, né? Cada vez mais a gente está ansioso com toda essa mudança tecnológica, só que a gente tem que olhar um pouco para dentro também, se priorizar como pessoa, como saúde, porque isso é o mais importante, né? E cada vez mais vai ser exigido a capacidade de discernimento, a capacidade cognitiva, a capacidade analítica das pessoas. Então, assim, novos comportamentos vão ser necessários e a gente só vai conseguir ter discernimento, né, e uma capacidade cognitiva boa se a gente consegue dormir bem. E para dormir bem eu não posso estar estressado, não posso acordar de madrugada, né, preocupado. Então eu tenho que me exercitar, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que cuidar de mim para poder ter esses novos skills, hard skills e soft skills que o novo mundo vai exigir, né? Porque o básico a tecnologia vai fazer. A gente vai ter que se reinventar, né? E a gente tem que estar bem conosco mesmo para isso, né? Para poder encarar esse novo momento. Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que considerar cada vez mais. É bem importante, tá? Mas assim, eu sou um cara que acredito que a gente tem que dar uma dose, né, de melhores práticas nesse sentido, né? Mas a gente não vai conseguir ser super-homem. Sim, sim. Ponto, tá? Isso é fato. Assim, não... Se a gente disser que o empreendedor vai conseguir tudo, ele não consegue tudo nem dentro do negócio dele, né? A gente tem que forçar. É como eu te falei antes lá no início da nossa conversa, né? A mudança, se ela não é genuína, ela tem que ser forçada. Sim. Né? E a obsessão, né? Se o negócio não se torna obsessão, tu não vai transformar. Perfeito, né? perfeito. É mais ou menos dessa forma com que eu vejo, né? Perfeito. E eu não sei, não acredito naquele empresário que acorda às 5 da manhã, disposto pra caramba, já sai malhando. E tem que dormir às 8 da noite, né? Pô, tem que dormir às 8 da noite, né? E eu não consigo. E como é que vai dormir 8 da noite com um filho pequeno que chegou da escola às 7, com todo o gás dentro de casa, com toda a energia? Eu acho que tem muito cara que acorda, posta, toma seu café e vai dormir de novo. Mas é isso, assim, acho que tu não precisa ser a mosca branca, né? Moscas brancas existem poucas, né? Tu tem que ser um cara organizado, né? Conseguir ter essa leitura sistêmica, pensar em coisas que geralmente são importantes e tu não pensa no teu dia a dia, tu tem que se forçar a trocar, né? Trocar informações e aí em cima disso tu criar uma obsessão em cima do que é possível. Perfeito, perfeito. Né? Porque senão tu está sempre devendo. Sempre né? devendo. E daí tu está devendo para a família, tu está devendo para a empresa, tu está devendo... E principalmente, sim, acho que o maior estresse das pessoas é que elas estão orientadas pela vida dos outros. Cara, sabe assim... E como é difícil não estar orientado pela vida dos outros. É o exemplo da palavra do ano, publicada agora pelo Cambridge Dictionary, né? Que é o parasocial, né? Parasocial. Parasocial. Eu até não... Que é as não tô no pessoas contexto. seguindo a vida das outras, das celebridades, por exemplo. Então, por exemplo, as pessoas seguem sei lá, qualquer executivo, qualquer artista, sabem tudo que a pessoa está fazendo porque ela posta o tempo todo. A pessoa do lado de cá se sente próxima, a pessoa do lado de lá nem tem conhecimento que você existe. E você se ilude. E muito mais que isso. Aconteceu agora, semana passada nos Estados Unidos, um jovem se apaixonou por um bot que conversava com ele de uma forma que lhe agradava. Agradava, claro. Ele fez uma pergunta difícil,
O bot uma pergunta respondeu de uma forma difícil para ele e o jovem, esse adolescente, se matou. Aconteceu esse caso. Chega o ponto das pessoas se apaixonarem por algo desconhecido. Né? Então, assim, como é que a gente lida com esse movimento, né? Então, para chegar, como as relações humanas estão frágeis né? Com a tecnologia. E tem níveis, né? Níveis, né? Tu tá trazendo um caso ao extremo, é uma pessoa que tu não conhece, mas é dentro da família, é dentro dos amigos, tá? E aí aquilo que tu tem geralmente como a possibilidade de aprender e admirar o outro, tu acaba invertendo, né? E aí tu traz o sentimento, ao invés do sentimento positivo que te agregue valor, tu vira a chave, tu fica com inveja, e as pessoas ficam com inveja. Puta, mas como é que esse cara conquistou isso? Como é que ele fez isso? E não é o conquistar e bater palma, assim, eu sempre me policio para valorizar as pessoas que estão perto, mas é difícil, né? Assim, não existe o ser perfeito. Como ele é bonzinho e não sente uma inveja. Todo mundo sente uma inveja. Então, esse contexto todo de olhar para a grama do vizinho é bem complexo. E valorizar né? as relações sociais cada vez mais, né? Que é o que está fazendo falta, né? Cada vez mais as pessoas estão se escondendo atrás da tecnologia, usando a tecnologia como apoio e não está tendo mais aquele senso de comunidade, de pertencimento, né? De troca genuína. Né? Então é outro desafio para esse novo momento aí que as novas gerações vão estar enfrentando. É isso aí. Tiago, para fechar aqui com o espírito do podcast, qual que é a primeira prática que os executivos das empresas, aí, que lideram as empresas, os empresários devem fazer para mudar o jogo, para que daqui a 2 anos ele esteja olhando para agora e pensando, fiz a coisa certa, tomei a decisão certa? Para mim, né, assim, de novo, assim, é ter a coragem de criar um programa, eu vou chamar de programa, tá? Apesar de pode ser outro nome, né? Um programa estruturante, orientado ao novo. Né? Não importa se é IA, se é, enfim, tudo que seja novo, não precisa ser novo para o mercado, novo para a companhia. Né? Para que a companhia possa estar aprendendo, experimentando, fazendo o mesmo ciclo de uma startup, né? O mesmo Lean, o modelo Lean da startup, né? No qual tu roda, cocria, é o duplo diamante, né? Né? Cria algo, testa, volta. É quase como os programas de inovação aberta, assim, né? Mas pode ser orientada para a corporação, né? E aí, em cima disso, experimenta, avalia os primeiros ciclos para depois, de fato, fazer um investimento mais pesado. Né? Acho que essa é a linha que eu defendo sempre, né? Independente que se o meu produto está pronto e o cara... Talvez tem gente que não esteja pronto cognitivamente e culturalmente para adquirir o meu produto. E eu tenho que entender isso, faz parte da vida, né? Porque se eu colocar meu produto a forceps dentro de uma empresa não preparada, ele não vai ser usado. Perfeito, perfeito. Né? Mas tu trouxe a palavra-chave, né? É a coragem. E coragem significa agir com o coração. Então, é o fator humano, de novo, atento ao que vai acontecer, o que está acontecendo já, vendo, pensando, olhando na frente, vendo o impacto futuro que isso vai ter, e agir com o coração para poder trazer iniciativas experimentais para a empresa, olhando para essa necessidade. Tu sabe que eu vou começar um projeto agora numa empresa em Curitiba, que é uma empresa do setor de alimentos. O diretor que me contratou é um senhor, né, que deve ter uns 70 anos por aí, e ele é o maior entusiasta de trazer inovação, né, e ele tá batendo no peito e está sendo o sponsor do projeto. Ele não é o diretor maior da empresa, mas ele quer experimentar. Né? Ele estuda todo dia sobre IA, ele usa e, cara, assim, a felicidade que eu tenho em falar com ele
Olha só. Diariamente é impressionante. O que eu aprendo com ele é algo impressionante. Então, assim, não adianta, tem um pouco de puxar para si, botar no colo. Não tem nada, apesar de eu bater muito em ROI, tá? O processo de inovação, se for pensado só em ROI, ele não anda, né? Não anda. Né? Tu tem que ter uma parte ali que tu tem que pensar em investimento, né? Tu tem que pensar em aprendizado. Visão de longo prazo, né? Aí depois, em um determinado momento, quando tu aprendeu, experimentou, entendeu, dominou, aí tu vira para ROI. Isso, né? visão de Aí longo tu prazo. torna pragmático, né? Então, essa a visão que eu tenho, né? Acho que aqui no sul, aqui onde a gente está vivendo um momento complexo. As empresas, apesar de a gente ter todo um ecossistema de inovação e coisas do gênero, acho que tem muito palco e pouca realidade, né? Muita gente falando e pouca gente transformando, né? Acho que a gente muitas vezes é arrogante, né, do ponto de vista de achar que está melhor que outros, né? E acho que a gente precisa ter mais pé no chão para fazer mais casos. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso que eu penso. Thiago, maravilhoso, cara. Muito obrigado por estar aqui compartilhando conosco esses insights. São todos muito valiosos para quem está nos assistindo, nos escutando. Eu tenho certeza que eu até peguei meu caderno para anotar, não anotei, né? Mas tô com muita coisa e esse episódio vai ficar gravado. Depois, para quem quiser assistir mais de uma vez, vai estar lá no canal The Game Podcast, no YouTube, nas redes sociais também, na minha rede social do LinkedIn, do Instagram. Você pode seguir, pode ter acesso a toda essa informação que vai estar na íntegra, né? E também a gente vai estar depois compartilhando alguns insights para que vocês possam estar compartilhando com outras pessoas, pegando dicas e marcando aquele colega onde o insight se tornou relevante, né? Colocando algum comentário também. E a gente pode estar trocando com cada pessoa, discutindo o momento de cada empresa também, de acordo com a necessidade individual de cada um. Então, obrigado, Thiago. Parabéns aí pela conversa e obrigado, Valeu, pessoal. Felipe. Um abraço.